Fala, músico! Felipe Ribeiro aqui de novo para falar sobre guitarra. Nós estamos num curso e aí parte do curso é responder as perguntas da galera. E aí tem uma pergunta que o Ângelo Emanuel mandou e ele fala o seguinte: oi, eu toco na minha igreja e eu já sei as escalas pentatônicas. A última aula foi sobre a escala pentatônica, sobre como fazer os primeiros solos, tá? Deve ser por isso que ele mandou. Eu já sei as escalas pentatônicas. Até faço solos, porém, eu preciso saber como o baixista cria uma harmonia para poder dar espaço para o guitarrista fazer os solos. Se puder me tirar essa dúvida, eu agradeço. Se eu entendi bem o que o Ângelo está querendo aqui, ó. Ele está querendo aplicar os solos dele na hora das músicas lá na igreja. Então o que acontece? O baixista ele não precisa, Ângelo, criar uma harmonia específica para os solos. Vocês só precisam combinar uma quantidade de compassos que você vai poder fazer os solos. Então, por exemplo, imagina que a música... Vamos lá, imagina que a música seja isso aqui, ó. Sol, Ré, Mi menor e o Dó. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minhas estruturas, sara todas as feridas. Aí o que acontece? Você vai combinar com o baixista e com o batera da banda e tal, para eles tocarem essa sequência de acordes, ó, Sol, Ré, Mi menor e Dó, uma vez, para que você possa fazer o solo nesse momento que eles tocaram essa sequência de acordes. Então é mais um combinado. O baixista, muito provavelmente, ele vai estar marcando, ó. Então, muito provavelmente, o baixista vai estar marcando os acordes da música, que é Sol, Ré, Mi menor, então, enquanto ele marca esses acordes, aí você vai criar o solinho dentro disso aqui. Então, quando ele estiver fazendo um Sol, por exemplo, aí você joga aquela pentatônica que a gente estudou, que pode ser, por exemplo, aqui. Então ele jogou o Sol, jogou o Ré, jogou o Dó, o Mi menor e o Dó. Percebe? Então, você vai jogar a pentatônica de acordo com a harmonia que ele já está fazendo. Ele não precisa criar uma harmonia para você fazer os solos, não. Beleza? Então, se eu entendi bem a sua pergunta, essa é a resposta. Ele vai manter a marcação e só com a marcação já é possível você fazer o solo. Agora, pensando numa outra forma, porque essa pergunta ficou meio vaga. É como se eu estivesse entendendo a sua pergunta de uma outra forma. Uma forma mais complexa, talvez. O baixista, ele pode sim fazer os acordes. Então vamos supor que a música seja essa, Sol, Ré, Mi menor e Dó. Então o baixista, ele pode sim fazer os acordes dessa música. Principalmente se ele tiver um baixo de 6 cordas, por exemplo. Mas olha só, pensando que seja um baixo de 4 cordas, ele vai montar os acordes. Por exemplo, o Sol ficaria assim, ó. É um acorde que ele pode fazer no baixo. Para ficar mais fácil ainda, ó, um acorde que ele pode fazer, ó. O Sol, então, aqui, tá aqui, ó. Pensa que o baixo, ele tá aqui nessas 4 cordas da guitarra, tá? Então isso aqui seria um Sol. No caso, um Sol 5, que a gente chama de power chord. Ou assim, pode ser também. E no caso aqui é uma tríade de Sol, tônica, terça e quinta.
Percebe? O outro acorde seria o Mi menor, que pode ser assim, ou pode ser assim. No baixo ficaria assim. Um outro acorde, por exemplo, o Ré, que seria aqui ou aqui. Ou pode ser aqui também. Outro acorde, Dó. Pode ser aqui ou pode ser aqui. Então ele pode montar assim as tríades no baixo e marcar com os acordes. Ó. Então seria mais ou menos isso. Ó. Mi menor e o Dó. Então é possível? O baixista ele pode sim fazer os acordes e trabalhar os acordes enquanto você faz os solos. Beleza? Então, respondida a pergunta, ou você trabalha com a mesma marcação, você não precisa mexer no baixo, é só você combinar entre eles, entre a banda, ó, naquela parte, depois do refrão, aí eu vou fazer um solo de guitarra e eu vou precisar aí de um tempo aí para fazer. Então conta aí 4 compassos, por exemplo, entendeu? Ou você pode combinar assim, ou você pode passar para o baixista. Ó, baixista, faz os acordes aí, ó. E aí, para fazer os acordes, eu vou até anotar para você. O exemplo que eu estou dando é um exemplo em Sol, Ré, Mi menor e Dó. Para montar o Sol, você vai precisar de 3 notas. Ó, o Sol, o Si e o Ré. Para montar o Ré, você vai precisar do Ré, do Fá sustenido e do Lá. Para montar o Mi, você vai precisar do Mi, do Sol, que é o Mi menor, né? Então, Sol natural, e o Si. E para montar o Dó, você vai precisar do Dó, do Mi e do Sol. Aí, o que vai acontecer? Você pede para o baixista tocar essas 3 notas no instrumento dele. Então, por exemplo, para tocar o Sol, eu vou tocar aqui o Sol, o Si e o Ré. Isso eu montei a tríade de Sol. É assim então que a gente monta os acordes. Para montar o Ré, eu vou montar o Ré, o Fá sustenido e o Lá. Montei a tríade de Ré. Para montar o Mi menor, ó, tá aqui, ó. Que é o Mi, o Sol e o Si. E para montar o Dó, o Mi e o Sol. Beleza? Então é assim que a gente monta as tríades. É assim, ó. Então, respondendo a sua pergunta, ele pode fazer isso quando você estiver tocando. Beleza? Então, ó, sempre que você for fazer um solo, lembrando o seguinte, é assim que ele pode fazer os acordes. Então, vamos lá. Sempre que você vai fazer um solo numa música, principalmente no louvor, quando você está tocando uma banda, os caras da sua banda, eles precisam saber que você vai fazer isso. Por quê? Porque isso pode avacalhar eles. Então, você precisa combinar com a galera antes. E aí, à medida que você vai tocando junto, um sinal é suficiente para eles saberem que naquela hora você vai fazer um solo. Então, primeiro, começa combinando com eles. E aí, à medida que você vai fazendo isso, e vocês vão tocando junto, vai acontecer o seguinte, ó, você está tocando a música, aí na hora que você vai fazer o solo, você olha para eles e faz assim, ó. Ou acena com a cabeça, eles já vão saber que você vai entrar no solo. E aí eles vão se preparar para isso. Como que eles vão se preparar? É uma coisa que acontece naturalmente. O músico experiente, ele baixa o nível. Ele baixa o nível para você poder fazer o solo. O que acontece? Tá todo mundo lá naquela pegada, pá, pesado. Aí vai entrar o solo de alguma coisa, por exemplo, o solo da guitarra. Automaticamente o músico que tá assim, ó, na hora do solo ele vai fazer isso aqui, ó. Vai tocar mais na manha para você entrar com o solo. Por quê? Porque o som da guitarra, na hora do solo, ele tem que estar com o volume lá em cima. Então, se todos os músicos, sabendo que você vai entrar com o solo, os músicos vão abaixar
o nível, ou seja, tocar mais na manha, com um volume mais baixo, para a guitarra entrar e com o volume mais lá em cima. E você nem vai precisar mexer no volume. Você já vai poder entrar, porque os músicos que estão ali com você vão baixar o nível para a guitarra entrar. Isso, é claro, é maturidade e nem sempre os músicos têm, mas quando você começa a combinar isso com eles, eles vão começar a pegar a manha dessa parada e vão fazer isso, beleza? Então, curte, compartilha e se tiver mais pergunta, pode mandar por aí que a gente responde. Você vê, a gente está gravando um vídeo por causa da sua pergunta. Manda perguntas que a gente vai gravar mais vídeos assim. Beleza? Valeu, um abraço. Pega esse estalo. Ah não, é com a mão esquerda. Pega esse estalo aí e segura a responsa. Valeu!